Hoje, né, nós convocamos a nossa 5ª sessão deliberativa extraordinária do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça, dia 30 de abril de 2021, às 16 horas, em ambiente remoto. Eu vou pedir para quem não estiver falando, desligar o microfone. Cumprimento, então, todos os procuradores gerais, os procuradores de justiça, todas as procuradoras de justiça. Cumprimentar a doutora Terezinha Borges, que irá nos secretariar aqui nos trabalhos, e dizer da alegria, né, na realização de mais uma sessão deliberativa deste egrégio colegiado. Então, havendo quórum, declaro aberta a presente sessão. Chamo o item 1 da pauta, que é o procedimento de gestão administrativa 12.21.0336.000.2843/2021, dígito 62. Doutora Carmelina, só uma questão de ordem. Vamos apreciar a ata, não, da sessão anterior? Tá certo, doutor. Perdão. Tá certo, agradeço. Indago dos senhores membros deste colegiado se receberam a ata, se tem alguma correção, alguma retificação, ou se estão todos de acordo. Nenhuma restrição a fazer. De acordo. Tudo ok. De acordo. Aprovada a ata da sessão anterior. Então, dando continuidade, né, chamando o item 1, o assunto é proposta de resolução que define, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a aplicação da tabela de correção monetária, adotada pela Justiça Estadual, nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa. O relator, doutor Osaías Matos de Oliveira. E assim passo a palavra ao nobre relator. Com a palavra, doutor Osaías. Aqui, ó. Aqui você aqui. Tá sem o som, doutor Osaías. O senhor ligar o microfone. Senhora presidente e demais colegas desse egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, eu inicialmente, preliminarmente, eu quero desejar a todas essas mulheres virtuosas do Ministério Público do Estado do Piauí meus parabéns pelo Dia Nacional da Mulher, que é hoje, 30 de abril. Então, meus parabéns a todos vocês, mulheres que têm contribuído sobremaneira para a edificação do Brasil, do nosso Ministério Público do Estado do Piauí e do Estado do Piauí. Eu quero saudar todas vocês. E quero indagar, em seguida, dos colegas presentes a esta sessão, se receberam o relatório, receberam o meu relatório e cópia da minuta de resolução que será apreciada e julgada nesta tarde. Recebi, excelência, recebi. Recebi. Então, eu pergunto o contrário. Quem não recebeu? Eu também recebi, viu? Recebi, doutor Osaías. Doutor Osaías, me parece que todos receberam, não é? Segundo estou notando. Também recebi. Todos receberam. Agora, devo esclarecer que eu não li nada, absolutamente nada. Eu recebi, mas não li nada. E se Vossa Excelência faz essa pergunta no intuito de evitar a leitura do relatório, eu requeiro, neste momento, a leitura do relatório. Tá bom. É por isso que eu perguntei, que se tivesse pelo menos um que não tivesse recebido e lido, eu certamente iria ler para que o colega fique sabendo do teor do relatório e do que se trata, certamente, né? Então, eu vou, senhora presidente, dar início à leitura do meu relatório, após proferirei o meu voto. Procedimento de gestão administrativa, SEI, número 19.21.0336.00
02843/2021-62, interessado Procuradoria-Geral de Justiça, assunto elaboração de regulamento sobre a aplicação da tabela de correção monetária nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa. Trata-se de processo administrativo cujos autos são físicos, autuado originariamente no Atenas, sob o registro 19.039.2446/2019-2446/2019-0066-087. Relata-se que o PA fora instaurado em razão diminuta de ato PGJ apresentado pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, CACOP, que determina a aplicação, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, da mesma tabela de correção adotada pela Justiça Estadual do Piauí. Constam nos autos, ofício número 74/2020, CPPT, exarado pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, cópia do PGA 19.21.0378.0002.2446/2019-69, sugerindo a adoção do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E, no tocante aos juros de mora, exorta a adoção de 1% ao mês ou fração. Documento 0066087, página 09. Os autos foram devidamente digitalizados e constam no anexo cópia do PGA 19.21.0378.000.2446/2019-69, inseridos nos presentes autos no SEI número 19.2336.000.2843/2021-62. Em parecer número 78/2021, o subprocurador de Justiça Administrativo constatou de plano a impossibilidade de edição de um ato normativo desse JAS por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que a competência ou a atribuição para a sua edição gravita em torno das atribuições ou competência do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça, consoante o que preconiza o artigo 3º, inciso 16º da Resolução CPJ-PI número 04, de 6 de abril de 2018. E mais, no referido parecer, aproveita a ocasião para sugerir que a edição de regulamento no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí deve se nortear pela mesma tabela de correção monetária adotada pela Justiça do Piauí, documento 0066094. Constam nos autos cópia do provimento conjunto número 06/2009 do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que determina, em seu artigo 1º, a aplicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí da tabela de correção monetária adotada na Justiça Federal, documento 0066-115. Documento 066123, constando minuta de resolução CPJ-PI. Documento 0066165, com decisão exarada pela Procuradora-Geral de Justiça, acolhendo o parecer SJA número 78/2020,
2021, 00666094/2021 e aprovando a minuta de resolução CPJ, apresentada pela Subprocuradoria de Justiça Administrativa. Ato contínuo determinando encaminhamento dos autos à Secretaria desse egrégio Colégio de Procuradores de Justiça para distribuição, nos termos do artigo 24 e seguintes do regimento interno desse colegiado, é o que interessa relatar. Posso proferir o voto? Com certeza. Pode sim, pode. Continuar, doutora. A matéria, essa matéria, colegas, é uma matéria muito fácil, não é complexa, é muito simples, é uma matéria de fácil entendimento e aprovação. Então, eu passo ao voto. Procedimento de gestão administrativa, SEI número 19.0336.0002843/2021-62. Ementa. Administrativo e Civil. Minuta de resolução do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, que determina a aplicação, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, da mesma tabela de correção adotada pela Justiça Estadual do Piauí. Voto. Conforme detalhadamente relatado, trata-se de procedimento de gestão administrativa SEI número 19.21.033.2843/2021-62, com vistas à aprovação por este egrégio Colégio de Procuradores de Justiça de minuta de resolução que define, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a aplicação da tabela de correção monetária adotada pela Justiça Estadual do Piauí nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa. A edição do provimento conjunto número 06/2019, exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que determina, em seu artigo 1º, a aplicação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí, da tabela de correção monetária adotada na Justiça Federal. Soluciona, com isso, lacuna normativa quanto à inexistência no ordenamento jurídico de parâmetro uniforme dos índices de correção monetária e taxas de juros aplicáveis à espécie de procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa. É essa a situação, é esse o caso. A ausência dessa resolução, dessa norma que disciplina isso aí. Razão pela qual, né, nós estamos aqui para aprovar essa resolução que vai disciplinar a matéria. Então, pelo exposto, e eu creio que os colegas já estão com a minuta da resolução aí, que só dispõe de um artigo essa resolução, e essa resolução, ela se resume tão somente a esse assunto, a aplicação dessa tabela de correção monetária. Então, pelo exposto, colegas, meus colegas desse egrégio Colégio de Procuradores, eu voto pela aprovação desta minuta de resolução CPJ, que regula em seu artigo 1º que, entre aspas, aplica-se a tabela de correção monetária adotada pela Justiça Estadual Piauiense nos procedimentos instaurados pelo Ministério Público do Estado do Piauí que apurem
a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa. Como voto, após a aprovação, sigam-se os ritos ordinários de publicação da resolução. Como voto, colegas. Eu indago aos senhores membros do colegiado se tem alguma dúvida, algum questionamento, ou se podemos já passar para a votação. Vamos à votação. Não tenho, excelência. Votação. Posso perguntar, então, se todos estão de acordo, para a gente otimizar, já que o doutor Osaías, o relator, né, já registrou que a matéria é simples, né, trata-se tão somente de regulamentar o índice, né, de correção para os procedimentos extrajudiciais. Todos estão de acordo? Pode ser assim? Eu estou plenamente de acordo com o relator. Eu também estou de Também acordo. eu também Estou de acompanho o relator na sua integralidade. Acordo com o relator também, doutora Carmela. Também acompanho o De relator. acordo também com o relator, doutora Pela Carmela. aprovação, Procurador-geral, senhores procuradores, eu apenas estou com uma dúvida em relação à redação da minuta, porque a redação da minuta remete ao parecer do subprocurador. O parecer do subprocurador diz o seguinte, deixe-me ver aqui o parecer do subprocurador. O parecer é SJA. O parecer, os senhores estão me ouvindo bem? Muito Sim. bem. Muito bem. Sim, doutor. O parecer do Assunção, subprocurador... pode continuar. Ou não, o parecer do senhor procurador, aliás, não foi procurador, ele não é procurador, né? Leonardo Fonseca Rodrigues, ele é subprocurador de Justiça Administrativa. Ele diz o seguinte no parecer exarado, com data de 25 de março de 2021. Ele contém uma emenda desse parecer número 78/2021, que diz: administrativa e civil, minuta de ato, PGJ, que determina a aplicação no âmbito do Ministério Público Estadual e da mesma tabela de correção adotada pela Justiça Estadual do Piauí, competência do Colégio de Procurador de Justiça para a sua edição, artigo 3º, 16. O artigo 3º, 16, da Lei Complementar 12, artigo 3º, inciso 16, diz exatamente o seguinte, artigo 3º. O artigo 3º, me permitam visualizar aqui com calma, artigo 3º. Eu estou com uma lei antiga que não tem esse artigo, não tem esse inciso 16, mas não importa. Eu vou prosseguir. Esse artigo... eu vou prosseguir. Ou não? Diga. Esse artigo, doutor Assunção, esse artigo 3º, inciso 16, é da resolução número 4, 16 de abril de 2018. É da resolução. Resolução CPJ número 4. Sim, está certo, doutor. Essa resolução é do regimento interno do CPJ, que eu não estou com ela aqui. Mas eu vou adiante, porque a minha dúvida não é essa, Eu quero apenas fazer uma leitura da ementa e depois entrar exatamente no que me interessa. A ausência de competência da Procuradoria-Geral, né, ou da Procuradora-Geral, para a edição do ato normativo, necessidade de alterações prevendo no âmbito do Ministério Público Estadual e a aplicação da mesma tabela de correção. Essa é a ementa. O caso é que o subprocurador, ao analisar a matéria, ele diz o seguinte, ele faz dois parágrafos, ele faz um pequeno relatório em 2 parágrafos e diz, é o que interessa. Aí, então, ele vem, analisando-se detidamente a minuta de folha 67, constante do anexo cópia PGJ, ele dá o número 19 e tal, constata-se de plano a impossibilidade de edição de um ato normativo desse jaez por parte da Procuradora-Geral, uma vez que a competência para sua edição gravita em torno da competência do Colégio do Procurador de Justiça, consoante que preconiza o artigo 3º, depois a isso que o senhor acabou de mencionar, que realmente pertence à resolução do CPJ do nosso colegiado.
número 4, 16 e tal. Aí ele diz, o artigo 3º, ao Colégio de Procuradores, compete, 2 pontos, 16, regulamentar o inquérito civil e o procedimento investigatório criminal de acordo com as normas do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a minha dúvida, senhores, é em relação ao amparo que o subprocurador deu, né, no seu parecer. Por que ele amparou o seu entendimento no artigo 3º, inciso 16? Porque o inciso 16 do Colégio de Procuradores, ele não trata de matéria relativa à correção monetária. Ele trata de regulamentar o inquérito civil e o procedimento investigatório criminal de acordo com as normas do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a meu ver, o parecer, que, aliás, não está em discussão, o doutor Osaías pode até dizer agora, o que está em discussão não é o parecer do subprocurador. O que está em discussão, doutor Assunção, é o meu parecer. Acontece que o parecer de Vossa Excelência, de alguma forma ou de outra, ela está atrelado a este parecer do subprocurador, que, a meu ver, ele simplesmente saiu da matéria na medida em que ele dá um parecer com base no artigo 3º, inciso 16, que não trata de correção monetária. Mas aí, o que interessa nesse momento é ver como fica a minuta, porque a minuta também faz, esse aqui é o detalhe, a minuta de resolução também faz referência, né? Também faz referência no caso aqui, a resolução, né? Artigos. Veja bem o que diz a minuta. Define, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a aplicação da tabela de correção monetária adotada pela Justiça Estadual do Piauí nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por ato de improbidade administrativa. Essa temática da resolução, corretíssima, tudo bem. Todavia, vamos alinhar, né, a motivação dessa minuta. Está lá, o Colégio de Procuradores, né, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no artigo 16, inciso 14, esse sim da Lei Complementar 12, né, de 18 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 3º, 16, aí vem de novo aquele artigo que eu citei, o artigo 3º, inciso 16 da Resolução CPJ número 4, de 16 de abril de 2018. Então, a minha dúvida, senhores, é saber se nós devemos alinhar, né, ou se nós devemos aprovar esta resolução, que, a meu ver, merece aprovação. Não tenho dúvida, senhores, que a minuta merece aprovação do colegiado. O doutor Osaías disse ao início que a matéria era muito simples, e é simples. Nós devemos, sim, no meu entendimento, adotar o que já foi adotado na Justiça Estadual através do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O problema é saber se nós devemos continuar com essa redação, admitindo o artigo 3º, inciso 16 da Resolução CPJ número 4. Porque essa Resolução CPJ número 4, no atinente a esta matéria, artigo 3º, inciso 16, não tem nada a ver com correção monetária. Esse aqui é o detalhe. E se eu estiver enganado, que alguém procure aclarar o entendimento que eu não consegui fazer ao se colocar aqui o artigo 3º, inciso 16 da resolução, que é o regimento interno do nosso colegiado. Era isso que eu desejaria saber. Voto a favor, sim, da matéria, simples, como disse o doutor Osaías. No entanto, entendo que na redação da resolução não deva constar, salvo o melhor juízo, não deva constar nenhuma menção ao artigo 3º, inciso 16 da resolução CPJ. Por quê? Porque ela desborda da matéria, ela não trata de correção monetária. É esse o meu entendimento. Agradeço, doutor Assunção. Eu passo a palavra ao relator, doutor Osaías. Senhora presidente, quando eu fui examinar a matéria, eu fiz o relatório eu mencionei esse parecer, porque certamente o parecer está dentro dos autos do processo e eu teria que fazer referência a esse parecer. E achei até assim que ele
ele no parecer, ele falou desse artigo 3º, inciso 6º da resolução número 0416 de 2018. Eu quero dizer até ao colega Assunção que eu fiquei, como se tratava de competência do colégio, eu não tive nem a curiosidade acreditei que esse artigo certamente estaria relacionado com a competência ou a atribuição do colégio para aprovar resolução dessa natureza. Só que a proporção, aí o parecer veio aí, né, falando sobre isso, sobre a competência, e logo a seguir que a matéria principal, o que estava se discutindo aqui não era se o colégio tinha ou não atribuição, o importante aqui, o essencial aqui, não é saber se o colégio tem ou não atribuição, segundo esse parecer que foi emitido. Mas sim, aí ele diz, e mais, aproveita a ocasião para sugerir que a edição de regulamento do âmbito do Ministério Público deve se nortear pela... Ora, mas o assunto principal é esse. Não é nem aproveitar a ocasião, não. Essa é que é a matéria que está em discussão, se deve-se adotar essa mesma tabela de correção monetária que já está sendo anotada, porque já existe, já foi normatizado isso no âmbito da Justiça, no âmbito do Poder Judiciário do Piauí. Agora, o Ministério Público é que carecia de uma resolução tratando dessa matéria. E eu me concentrei mais, eu lhe digo com toda sinceridade, ao conteúdo desse dispositivo que agora sim regulamenta no âmbito do Ministério Público a matéria. Eu não me oponho, sinceramente, o doutor Assunção leu aí, a gente viu, né, segundo o teor do dispositivo que ele leu aí em voz alta, realmente a gente vê que não existe nada tratando a respeito... Nenhuma vinculação. Não, esse dispositivo não trata acerca da atribuição, mas nós sabemos que no âmbito do Ministério Público, o órgão legislador é o Colégio de Procuradores. Não tem a menor dúvida que nós somos, nós Colégio de Procuradores, órgão máximo da instituição, esse órgão é que se reúne para tratar de resoluções, de elaborar resoluções. Quanto a essa competência nossa, eu não tenho a menor dúvida. Agora, não me oponho no sentido de que seja retirado, doutora Carmelina, nas considerações dessa minuta de resolução. Eu concordo com o doutor Assunção e não me oponho, e consulto até os demais colegas. Eu não me oponho a retirar. Doutor Azaías, você já pode até votar para a retirada dessa... Suprimir a parte final. Nós acompanhamos. E todos acompanham. Então, meu voto é no sentido de acolher a intervenção, né, do colega Assunção e retirar essa que não tem absolutamente nada a ver com matéria. Exatamente, eu concordo plenamente, ótimo. Para subtrair o elemento estranho à matéria. Certo. Todos de acordo? De acordo. Plenamente de acordo com a... De acordo, sim, senhora. Do Assunção. Então, vou proferir a decisão. O Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, à unanimidade, aprovou a minuta de resolução que define, no âmbito do MPPI, a tabela de correção monetária adotada pela Justiça Estadual do Piauí nos procedimentos que apurem a ocorrência de prejuízo ou dano ao erário causado por atos de improbidade administrativa nos termos do voto do relator. Então, agradeço, doutor Azaías. Estou aqui. De Vossa Excelência. E agora vamos para o item 2 da pauta. Deliberação sobre o edital de convocação para a eleição de Procurador-Geral de Justiça. Doutor Carmelina, mas é uma questão de ordem. Sim, na sua fala, você não fez referência que a modificação teria sido feita com relação à manifestação do doutor Assunção. Tem que colocar na ata. Faz só dizer, suprimindo do seu bojo, que é a resolução... Não, você não está entendendo. Quem levantou a questão de ordem foi ele. E eu quero dizer que na ata tem que constar que essa modificação da minuta foi exatamente por intervenção do doutor Assunção, gente. É isso. Tem que constar na ata. Constar na ata. Tem que constar, sim, na ata. Pronto. Então, eu faço
esse acréscimo, né, que a minuta foi aprovada nos termos do voto do relator, com a emenda apresentada pelo doutor Assunção, né, e acolhida tanto pelo relator como pela colegiado na aprovação unânime. Muito bem, doutora Carmen, obrigada. Obrigada, doutora Codilhos. Chamo agora o item 2. Deliberação sobre o edital de convocação para a eleição de Procurador-Geral de Justiça nos termos do artigo 71 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores. Eu indago se todos receberam a minuta do edital. Ele está em consonância com a nossa lei orgânica, né, que disciplina a partir do artigo 8º, e também nosso regimento interno do Colégio de Procuradores, ele já detalha todo o procedimento de eleição, e inclusive ele é no mesmo formato da eleição para o cargo de corregedor. Ele está todo regulamentado no nosso regimento interno, e a cada período, né, que se aproxima a eleição, seja de procurador-geral, de corregedor, o colegiado, né, hoje, até para otimizar os trabalhos, então aprova o edital. Então, a gente elaborou essa minuta do edital nos mesmos moldes, né, semelhantes ao de corregedor. É bom a gente fazer a leitura, né, de item por item. Vamos lá? É muito bom. Vamos lá. E aí a gente já coloca, eu trouxe o edital para total apreciação, acréscimo, sugestão aqui do colegiado. Então, vamos lá. Edital PGJ, com a data, o número ainda a ser, né, registrado posteriormente. A emenda dispõe sobre a eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, na forma do parágrafo 3º do artigo 128 da Constituição Federal e do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar Estadual número 12, de 18 de dezembro de 1993, para o biênio 2021-2023. A Procuradora-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao disposto do parágrafo 3º do artigo 128 da Constituição Federal, e na parte final do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar Estadual número 12, de 18 de dezembro de 1983, considerando que o mandato do atual Procurador-Geral de Justiça se encerrará em 12 de julho de 2021, considerando o disposto no regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça acerca da eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, e em especial a previsão contida no artigo 71 do referido regulamento, considerando ainda a deliberação realizada durante a sessão ordinária do Colégio de Procuradores ocorridas em 30 de abril de 2021, que ele faz referência a esta sessão, notadamente acerca da impossibilidade da aplicação do disposto no caput do artigo 73 e no artigo 74 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, em razão da pandemia de Covid-19, resolve. Parágrafo 1º. Tornar público que estarão abertas as inscrições para interessados em concorrer à lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, no período de 12 a 26 de maio de 2021. Artigo 2º. A inscrição de candidato à lista tríplice será formada mediante requerimento dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, a ser protocolizado mediante e-mail encaminhado para eleiçãopgj2021@mppi.mp.br, até às 23h59 do último dia do prazo de inscrições. Artigo 3º. O presidente da Comissão Eleitoral disponibilizará no dia 31 de maio de 2021, no sítio eletrônico do Ministério Público e no Diário Eletrônico do MPPI, a relação das candidaturas deferidas e indeferidas. Em caso de indeferimento de candidatura, o interessado poderá recorrer, no prazo de 24 horas, ao Colégio de Procuradores de Justiça que,
em reunião extraordinária a ser realizada no prazo máximo de 48 horas após a convocação pelo Procurador-Geral de Justiça, decidirá em única instância. Artigo 5º. A eleição para a formação da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça realizar-se-á no dia 12 de junho de 2021, no horário de 9 às 15 horas, em ambiente virtual, por meio da plataforma Atenas, no módulo e-voto, disponível para acesso no endereço https atenasmppi.mp.br. Artigo 6º. Os casos omissos ou incidentes relativos à eleição serão resolvidos pela comissão eleitoral. Então, quero registrar, né, que esse último, considerando, ele faz menção, né, à eleição em ambiente virtual, justamente, né, em razão da situação pandêmica que nós nos encontramos, né, de vulnerabilidade, né, de recolhimento, de distanciamento social. Dizer que o sistema Atenas, ele também já é um sistema instituído no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. Nós temos todo um normativo que institucionaliza ele como sistema oficial do MPPI. Ele veio a partir de uma sessão do MP do Tocantins, inclusive esse sistema, o e-voto, ele já é utilizado com pleno êxito nas votações do Estado do Tocantins. Doutora Carmela, ainda é um sistema seguro? É seguro. Inclusive, nessa semana, eu tive na reunião do CNPG em Brasília, fiz um contato pessoalmente com o Procurador-Geral do Tocantins para conversar, e ele nos certificou da segurança do sistema. Nós aqui também, eu trago para o colegiado, nós temos o Comitê Estratégico de TI de Informação, e nós também já pegamos toda uma validade, né, do sistema, inclusive em contato também com o Tocantins, e toda a questão do sistema, ele estará disponível à comissão eleitoral, né, se por acaso surgir alguma dúvida, ou então também a comissão eleitoral acompanhar todo o processo da inserção dos nomes, da inserção dos votantes, acompanhar plenamente todo esse processo. No que se refere a voto secreto, a seguridade do voto secreto, não é isso? Exato, exatamente. O que nos preocupa é isso. Com certeza, doutor Linhares, né? É fundamental a segurança, né? Até porque é a própria previsão legal. E o sistema dá esse grau de segurança e confiabilidade do voto secreto. Doutora Carmelina, Fernando Ferro. Sim, doutor Fernando. Vamos admitir, por hipótese, que o colega promotor do interior não tenha condições de votar por uma queda de energia e fique impossibilitado de votar. Como faria a captação desse voto? Porque isso pode surgir. Até aqui mesmo na capital, nós temos aqui reuniões que a gente tem que suspender por conta de oscilações, queda de energia. Então, admitindo, por hipótese, que no interior, ou mesmo na capital, um colega não pudesse fazer sua votação pelo sistema remoto. Doutor Qual Fernando, seria a solução? Eu acho assim, todas as vezes que nós temos eleição, ou para presidente da associação, Piauiense do Ministério, ou para Procurador-Geral de Justiça, geralmente a Procuradoria-Geral de Justiça libera todos os colegas para votarem. Eu acho que não sei se algum colega vai querer ficar na comarca nesse dia, ou se vai querer vir para Teresina, mas como o voto é pela internet, não precisa ele se deslocar para cá. Né? O cara que mora lá, o cara que está lá em Corrente, não vem para cá. Eu gostaria de sugerir, senhora procuradora, novos colegas, que nós tivéssemos uma previsão de que a Procuradoria poderia colocar em Teresina um acesso para essa eleição, considerando que, por exemplo, há uma pane na região norte do estado, pegando 5 cidades, ou uma previsão de desligamento programado da Eletrobras.
seria facultado o colega, com antecedência, se dirigir para Teresina, para a sede do prédio, onde nós temos geradores que tenham essa segurança do seu voto. Ficaria a critério dele. Se ele não vier, é porque não achou que não teria problema. Mas, se vier, tem esse ponto específico para a captação do voto. Até porque o voto não é obrigatório, né? Doutora Carmelina? Doutora Carmelina Clotilde. Olha, eu achei pertinente, doutor Fernando. Agora, a questão da pandemia, eu acho que quando a senhora instituiu essa forma de votar, foi preocupada com o índice de morte, inclusive com esse vírus letal. O doutor Fernando foi pertinente a forma dele, mas é como ele disse, se o colega não quiser, é porque não quer votar, se não vier. Mas tem os casos fortuitos de força maior, quando ele argumentou a questão da Eletrobras. Mas aí eu acho que a TI, quem tinha que, nesse ponto, fazer um estudo, um levantamento e dar alternativas para... Aí a senhora colocaria um documento, já que nós não vamos ter sessão até lá, não vai mais ter sessão, né? Não sei. A senhora colocaria esse entendimento da TI no questionamento do Fernando. Doutora Clotilde, entendi. Em cima desse seu posicionamento, eu pergunto à doutora Carmelina se a TI tem meios de assegurar o acesso através do telefone. Porque é o seguinte, faltando energia no interior, se você tiver a segurança de votar pelo telefone, o telefone estando carregado, aí estaria, digamos, garantido o voto do colega. Do colega. Tem sim, doutor Fernando, tem sim. Aí pega o sigilo, aí fere o sigilo. Exatamente. Agora que ele fala. Para ele entrar, para ele ter o acesso, ele vai ter que acessar com a senha dele, que é pessoal, doutora Clotilde. Não, eu concordo. Não, eu acho que o sistema que a senhora instituiu está tudo certo, porque com a nossa matrícula. A senha pessoal através da matrícula. Eu acho que é só promotores e procuradores, né? Então a senhora tem razão. Porque a senha é pessoal e intransferível. É intransferível. E vai fazer uso para ele ter acesso dessa senha. Doutora Carmelina, eu entendo o seguinte, a regra é todo mundo votar no dia da eleição. Os que não puderem, por esse caso fortuito, força maior que a doutora... Quem foi que falou? A Clotilde. A Clotilde falou, justifica porque não pode votar. A regra é que o voto não é obrigatório, ponto. O voto não é obrigatório. É obrigatório. Me permitam. Sim, doutor. Pois não. Veja bem, a coisa é muito mais séria do que os senhores estão agora tentando apreciar. A preocupação do doutor Fernando é mais do que pertinente. Porque a preocupação do doutor Fernando, que alguns aqui, o doutor Osaías, por exemplo, está dizendo que entendeu, parece não ter entendido. É que o doutor Fernando está preocupado, me parece, ele não chegou a externar, eu suponho agora que ele poderá externar. Ele está preocupado em saber se realmente todo mundo vai poder votar. Não é como o doutor Osaías diz, não votou, é porque não quis. Ora, não quis, colega, eu não falei não quis. Não é porque não quis. Não falei não quis, não, colega. Eu falei que o colega está, por motivo de força maior, não pôde votar. É diferente. Pois é, e isso aí não prejudica o pleito? Prejudica o pleito, porque muitas pessoas poderão estar interessadas em votar, e se houver uma pane na sua cidade, como é que vão votar? Agora, eu quero entender como é que fica a disponibilização desse telefone. O voto vai continuar secreto com a disponibilização do telefone, né? Então, eu acho que a preocupação é dar a oportunidade para que todos votem. Na medida em que eu tenho oportunidade, na medida em que o José tem oportunidade de votar, tem oportunidade, olhem bem o que eu estou dizendo, na medida em que o José tem oportunidade de votar e não quer votar, isso é uma coisa. Na medida em que o José quer votar e não tem oportunidade de votar, é outra coisa bem diferente. E aí, nós estaremos prejudicando o pleito eleitoral porque nós não atinamos para esse detalhe. A preocupação do doutor Fernando, volto a repetir,
é mais do que pertinente. E eu acho que nós temos que nos preocupar, não é com aquele que não quer votar. Esse, claro, esse fica fora, se ele não quiser. Mas é aquele que quer votar e, digamos, faltando meia hora, 1 hora para terminar a votação, cai lá o sistema dele no interior, ele não pode mais vir para Teresina, né? O caso do acesso aí que o doutor Fernando fala também é pertinente, vírgula. É pertinente, vírgula. Se houver possibilidade do camarada chegar aqui na capital e utilizar esse sistema de acesso a que o doutor Fernando falou, a que o doutor Fernando se referiu, quero dizer. Mas se ele não pode chegar aqui, como é que vai ficar? Resolve colocar à disposição dele um telefone? Está certo isso? Não retira a condição do voto secreto? Não retira? Então, tudo isso deve ser analisado aqui por nós. Né? São coisas, eu sei que são coisas decorrentes da pandemia, mas nós temos que analisar a coisa em todos os sentidos. Analisem, por favor, em todos os sentidos, porque é muito sério isso. 10, 20, 30 colegas podem dizer, eu queria votar, mas na hora H não pude, e ninguém me deu condição de votar. E aí? E aí, como é que vai ficar? Alguém pode dizer, o Colégio de Procuradores procedeu mal, porque votou uma resolução, e ninguém pensou nisso. E ninguém pensou nisso. Doutor, é isso que eu gostaria de dizer. Doutora Carmelina. Muito obrigado pela atenção. Doutora Carmelina, por gentileza, Zélia. Doutora Zélia, com a palavra. Eu sei que já houve uns 3 ministérios públicos que fizeram dessa forma, né? Que a senhora está propondo. Então, eu acho que eles lá devem ter tido essa mesma preocupação e ter arrumado uma solução para isso, né? Para dar essa segurança, né? Então, eu acho que a senhora deveria questionar exatamente se houve assim, porque eu acho que o Ministério Público desses 3 estados, que já houve a eleição assim, deve ter visto tudo isso, né? Lá também deve ter os mesmos problemas, falta luz ou então não falta, tá entendendo? Então, deve ter tido uma solução segura, tá entendendo? Para que houvesse essa eleição online, né? Então, seria... Eu acho que deve ter, né? Eu acho que seria interessante mesmo, né? Porque para fazer aqui sem ser online, aí vai ser difícil. Eu pergunto o seguinte, aparecer, né? Eu faço a seguinte indagação, se um colega, 2 ou 3 colegas do interior, por problema técnico, deixe de votar, esses 3 colegas ou 4 colegas, por não terem votado, terá condão isso terá o condão de anular uma eleição toda? Não chegamos em anulação ainda. Não chegamos em anulação, doutor. Bastante. Não chegamos nesse tema de anulação. O nosso tema aqui, me parece, doutor Osaías, é saber se todos que querem votar poderão votar. Ninguém está falando aqui em anulação. Ninguém está falando aqui em anulação. Então, pouco estamos falando aqui se 10, 20, 30, 40 vão deixar de votar. Ninguém sabe. Só no dia puder-se saber se 10, 20, 30 ou mais vão deixar de votar. Se isso vai causar realmente um prejuízo à eleição. O nosso tema aqui, no momento, pelo menos é o que eu tentei encaminhar, o nosso tema aqui, no momento, é a preocupação, doutor Osaías, em saber se todos terão oportunidade. Se vão votar ou não, é outra coisa. Se todos terão oportunidade de votar. Esse é o tema. Nós podemos depois passar para um outro tema, mas o tema agora é só esse. Todos terão oportunidade, e me parece que foi nesse sentido, com essa preocupação, que o doutor Fernando lançou, né? Lançou a solução, talvez uma solução não muito boa, né? Do acesso aqui na capital, que não é de todo interessante, porque muitos poderão não chegar a tempo, estando no interior tão longe, de chegar à capital para ter acesso a um sistema aberto aqui para todos. É preocupante isso. É preocupante. Nós não podemos pensar só em nós que estamos aqui na capital. Nós temos que pensar no Ministério Público como um todo. Promotores que estão lá em Santa Filomena, né, em lugares muito distantes.
Doutora, vamos ouvir o doutor Hugo. Doutor Assunção, aqui no Piauí, eu já caminhei nesse Piauí quase todo. Tem operadora de telefonia que oferece serviço de internet excelente. Já fui em povoado pequeno no interior do Piauí, que você está conectado na Vivo, na provedora Vivo, você tem acesso à internet. Eu acho que isso aí nós estamos Concordo. Outra coisa que eu quero dizer é que a partir dos investimentos também em TI, a gente até comunicou isso na mensagem PGJ da semana passada, nós dobramos o link de internet de 1.000 para 2.000, não sei se é megabytes, mas assim, dobramos a nossa capacidade de TI, fortalecendo, né, e diminuindo consideravelmente, né, os riscos, né, de uma situação como essa. E assim, um colega que ele está no interior, ele pode ir para uma cidade, às vezes, próxima, vizinha, que tem um acesso, às vezes, que tem energia. Né? Às vezes, não necessariamente no sul do estado, ele precisaria vir para a capital. Numa cidade vizinha que já tivesse internet, ele já teria. Doutora Carmelina, porque o sistema, o meio da votação já está disponível, vai ficar disponível para todos. Exatamente. A Procuradoria, qual é o papel da Procuradoria? Colocar à disposição de todos os colegas um meio para que eles possam votar, e o meio existe, está aí o meio. Então, eu acho que a pessoa está lá, vamos supor aqui, numa cidadezinha do interior, ali perto de Picos, numa comarcazinha perto de Picos. Houve problema lá, ele, como a doutora Carmelina disse, ele pega o carro dele, vai para Picos e volta lá. Doutora Carmelina, Vossa Excelência me permite, antes do doutor Hugo falar, terei maior prazer em ouvir o nosso presidente. Nós poderíamos também, diante dessas dificuldades, porque aqui eu não estou raciocinando para tentar uma complicação, não. Eu quero uma solução e uma segurança para que o colega vote. Nós temos aqui que a nossa eleição será no dia 12 de junho, das 9 às 15 horas. Poderíamos também pensar em enlastecer esse horário. Pode ser. Considerando a eventual queda de energia. Eu sei que a tecnologia hoje permite... É uma ideia excelente. Até mesmo porque, Fernando, nós estamos vivendo um período muito especial, né? Perfeito. Também, a gente enlastecer, porque a gente dá mais essa possibilidade. Mesmo, doutor Fernando. Essa possibilidade, porque vamos admitir que às 3 horas da tarde caiu energia. Então, se for até às 5 da tarde, tem mais 2 horas, quem sabe, né? Bom, nós estamos aqui tentando soluções, né? É só debatendo e aprimorando. Tá certo. Vamos ouvir o Hugo. Tá certo. Eu pergunto, só um instantinho, por que não de 8 às 17? De 8 horas às 17? Pode. Pode ser também. De 8 às 17. Então, 3 horas a mais aí. Aí é suficiente. É suficiente. Pronto. É com a palavra, doutor Hugo. Boa tarde a todos. Boa tarde a doutora Carmelina, presidente desse egrégio colégio, demais colegas que compõem o colégio. Doutora, colegas, eu vejo da seguinte forma. É um tema muito palpitante, não é simples. Eu acho que não deve ser discutido e assodadamente ser definido numa sessão como essa. Eu acho que tem que ter discussão, debate. A preocupação da eleição é com a segurança, com o sigilo do voto. Isso deve ser garantido. Essa hipótese levantada pelo doutor Fernando Melo Gomes, do voto por telefone, eu indago, permitiria ao colega votar por telefone? E esse voto não vai ser coletado por alguém? Alguém não vai receber esse telefone? E aí eu pergunto, onde é que fica o sigilo do voto? São essas coisas que eu acho que devem ser discutidas, debatidas. Se for o caso, suspende a sessão. Eu
vou fazer uma consulta ao Conselho Deliberativo da CONAMP no sentido de discutir quais foram os estados que já fizeram esse tipo de eleição, mas com alguma... Qual foi a plataforma, se tem segurança, se é assegurado o sigilo do voto. Doutora Carmelina? Tá, doutor Hugo, não, termine. Eu acho que nós poderíamos, se fosse o caso, suspender, marcaria-se uma sessão dentro de um prazo razoável, onde a gente pudesse fazer uma consulta sobre isso. A minha preocupação é sobre a segurança e o sigilo da eleição. Doutora Carmelina, só me conceda a palavra só um instante. Eu vou fazer uso agora, da força do artigo 6º desse edital. Da força do artigo 6º desse edital. O que é que ele diz? Os casos omissos nesse edital ou incidentes relativos à eleição serão resolvidos pela comissão eleitoral. Então, acho que isso aí não é matéria para nós estarmos debatendo, não. E a comissão eleitoral é que vai tratar desses incidentes que, porventura, possam ocorrer na eleição. Eu só queria complementar, eu agradeço a fala do doutor Hugo, eu quero dizer assim, doutor Hugo, que eu trago com muita responsabilidade essa minuta desse edital. Eu sei que é novo, e tudo aquilo que é novo gera dúvida, né? É algo que é a primeira vez que nós vamos fazer na nossa instituição. Mas eu quero dizer da minha responsabilidade enquanto chefe da instituição para trazer esse edital. Eu não tirei ele assim à toa, é como eu lhe disse, esse sistema e outros sistemas já são adotados em eleições PGJs de outros estados. Eu citei aqui o Tocantins, que é o mesmo sistema, inclusive não é a primeira vez. O MPDFT também tem um sistema e-voto, que também já é praxes, já é um sistema costumeiro de usar, e todo sistema tem um sistema de segurança. Ele não é um sistema que a gente está trazendo aqui de qualquer jeito. Eu jamais serei irresponsável a ponto de trazer uma minuta que não fosse segura no processo eleitoral dessa forma. Doutora, poderia falar? Sim, doutor. Assunção. Que bem longe de mim, me passou... Pode me garantir a falar? De suspeitar da sua honorabilidade, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que está se trazendo uma matéria para ser discutida pelo colégio e nós não devemos assodadamente aprovar ou reprovar. Eu acho que comporta discussão, uma matéria comporta discussão, é uma matéria nova. Eu já tinha levantado essa hipótese informalmente com alguns colegas, discutindo o assunto, e algum colega veio me dizer da seguinte forma: rapaz, você foi o único presidente de associação eleito virtualmente. Eu digo, é uma situação bastante diferente. A eleição foi feita pelo WhatsApp, só tinha uma chapa, de forma que quem votasse não estaria quebrando o sigilo de voto, né? Então, foi uma eleição diferente. Agora, não. Há a possibilidade, não sei, há a possibilidade que surjam vários candidatos, e aí nós não temos ainda, eu acho que nós não devemos discutir e decidir hoje aqui se o sistema é seguro, se assegura o sigilo do voto. Mas longe de mim desconfiar. Eu só estou dizendo que a resolução foi trazida aqui para ser discutida e votada. Mas longe de mim desconfiar da honorabilidade da Procuradora-Geral. Doutora Procuradora, pode me garantir a palavra? Pronto, com a palavra. Parece que o doutor Hugo terminou, e eu quero dizer logo em princípio, estou inteiramente de acordo com o doutor Hugo. Aliás, muito lúcidas as colocações do doutor Hugo, que, como presidente, inclusive, de associação, está preocupado com todos, né? O doutor Hugo, naturalmente, visualizou que nós vamos poder, sim, ter problemas lá no interior, que colegas poderão não chegar sequer a esse ponto de acesso numa comarca mais próxima. Isso pode acontecer também, né? Então, veja bem, eu acho que o doutor Hugo tem inteira razão. Eu penso exatamente como ele. Eu acho que nós devemos aprofundar esse assunto,
porque a coisa não é tão simples, doutor Osaías. O senhor cita o artigo 6º. Na medida que o senhor cita o artigo 6º, o senhor está tirando a responsabilidade do Colégio de Procuradores para tratar de uma questão complexa. Vamos jogar no colo da comissão eleitoral. Aí a comissão eleitoral, não quero nem saber quem serão os membros da comissão eleitoral. Eu não quero nem saber. Eu acho que quem for para a comissão eleitoral deve ser alguém idôneo, deve ser alguém competente. Mas eu quero saber, terá condições de resolver uma situação dessa se surgir de repente? O cara está lá no interior. Me permitam o termo. Eu não gosto de termos muito pequenos. Mas a pessoa o membro do Ministério Público está no interior e aí ele não pode votar por lá. Aí ele se dirige para a comarca mais próxima, também não pode, por qualquer motivo. Aí alguém pode dizer, doutor Assunção, como o senhor gosta de colocar dificuldades em tudo? Não, são coisas que podem acontecer. Isso pode acontecer com 10, com 20, com 5 promotores de justiça, nós não sabemos. Então, nós temos que ter essa preocupação, sim, de não colocar no colo da comissão eleitoral um assunto dessa natureza. Nós temos que discutir aqui, agora, antes de votar essa minuta. E quanto a dizer, doutora Carmelina, que a senhora agiria irresponsavelmente, jamais. A senhora está hoje como chefe do parquê estadual, porque a maioria dos membros do Ministério Público acreditou na senhora. E eu quero lhe dizer, inclusive, particularmente, eu só sou contrário à eleição de promotor de justiça por uma questão que eu entendo é legal, inclusive, mas é a minha visão de legalidade. Acho que a senhora, inclusive, faz um bom papel como procuradora-geral, e de longe de qualquer um de nós, me parece, aqui entender que a senhora seria irresponsável ao fazer uma minuta dessa natureza e pedir a aprovação do colégio. Mas a senhora também tem que entender que, na medida em que a senhora traz essa matéria para a aprovação do colégio, ela tem que ser devidamente aprovada. E como é que ela vai ser devidamente aprovada se ela não for devidamente analisada? Então, não haveria nem necessidade de trazer essa minuta para cá. A senhora, com a sua assessoria, aprovaria a minuta, que não é possível, inclusive, e pronto, acabou-se. Mas nós estamos aqui, doutora Carmelina, preocupados com o corpo de membro do Ministério Público do Estado do Piauí. Nós não estamos preocupados apenas em saber se fulano de tal vai ter condição de votar no dia. Nós não estamos preocupados apenas em saber se ele pode se deslocar. Nós estamos preocupados com todas as possibilidades. E daí a preocupação do doutor Hugo, que é a mesma minha, que eu subscrevo em gênero, número e grau. Doutora Carmelina, já que o doutor Assunção fez referência a mim, não sou eu que estou jogando. Não sou eu que estou jogando para esse problema aí dos incidentes durante a eleição, não sou eu que estou jogando para a comissão. É o artigo 6º que eu citei, não fui eu. O artigo 6º da resolução. Veja só, eu entendo, é problema meu, eu entendo que só existem duas maneiras de nós votarmos. Ou presencialmente, ou virtualmente. Eu entendo que presencialmente, como não há possibilidade, em virtude da pandemia, foi descartada nesse edital qualquer dispositivo nesse sentido. Então, qual é a outra hipótese? A eleição virtual. E, a meu ver, o artigo 5º da resolução, ele dá todos os meios, diz como é que o eleitor vai votar. Disponibiliza o site, disponibiliza o programa, disponibiliza tudo para que o eleitor possa votar. Então, a meu ver, a parte da Procuradoria já está feito. Agora, se um colega lá, eventualmente, por um problema técnico imprevisível, não votar, aí é uma exceção, aí é uma coisa que tem que ser examinada lá pela comissão, como é que vai resolver o problema de um colega isolado lá, que não conseguiu... Carmelina, depois eu quero falar... não conseguiu votar. Eu penso que essa resolução aí, ela está completa e meu voto é no sentido que ela seja aprovada. Eu quero falar aí, doutora. Eu passo a palavra, doutor Luiz Francisco, e depois doutor Fernando Ferro. Eu vou falar pouco, né? Eu falo pouco. Bom, eu quero cumprimentar aqui a doutora Carmelina Maria Mendes de Moura, cumprimentar todos os demais colegas, procuradores e procuradoras. Bom, inicialmente eu quero dizer o seguinte, que eu respeito os questionamentos trazidos
à baila aqui pelo doutor Osaías, pelo doutor Fernando e pelo doutor Assunção. São questionamentos. Né? Agora, a senhora, no início, foi muito clara quando disse que essa experiência, essa votação virtual, já ocorreu em 3 estados e com sucesso, A senhora disse que conversou muito com o procurador-geral. Em nenhum caso foi relatado, alguém deixou de votar. Então, eu parto do princípio seguinte, que a nossa TI, eu conheço muito bem, não conheço de tecnologia de informática, mas conheço as pessoas que trabalham aqui na TI. Né? São pessoas capacitadas. A senhora acabou de dizer aqui que houve agora um reforço maior, quer dizer, a nossa TI está... Eu não sei qual é o termo técnico assim, que se poderia utilizar, mas o certo é que, até para ocorrer assim, um incidente, alguma coisa, né, estaria mais difícil. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei das preocupações que o doutor Assunção tem, o doutor Fernando, mas, olha, gente, nós não podemos aqui também ficar pensando só em fatos ruins que poderão acontecer. Né? Quer dizer que o Piauí, será que o Piauí está tão atrasado assim, porque já ocorreram em 3 estados, nunca foi registrado sequer, né? E agora vai acontecer todas as desgraças aqui do Piauí nesse dia. Né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a nossa TI, né? Viu, doutora Carmelina, eu acho até que para essa reunião devia ter chamado até a chefe lá da TI, porque ela poderia até nos ajudar aqui nessa TI. Só que eu acho aí que... Daí a necessidade de uma nova reunião. Digo, nessa reunião aqui, talvez a coordenadora da TI, que é muito competente, que eu conheço ela... É o coordenador, doutor. Coordenador, é o Ítalo, né? O Ítalo? Não, é o servidor Maciel. Exato. Aí eu queria também dizer aqui para o doutor... o meu estimado colega aí, doutor Assunção, né? Doutor Assunção, por exemplo, lá na Corregedoria, nós estamos fazendo quase que diariamente, hoje, audiências virtuais. Você acredita? E nunca teve problema, doutor Assunção. E já está com mais de um ano, né? Fazemos audiências de picos em todo lugar. Quer dizer, é raro isso acontecer. E agora, depois que ocorreu esse reforço aí que a doutora Carmelina acabou de dizer, acredito que a probabilidade de acontecer qualquer incidente quase zero. Isso. Porque, veja bem, risco todos nós corremos. Até quando eu saio de casa, eu não sei se volto. Né? Pode ser que... Verdade. Então, isso é uma coisa... Então, nós temos que acreditar que a nossa TI está fortalecida, tem bons quadros. Esse pessoal tem que se... Viu, doutora Carmelina? Eles têm que se desdobrar nesse dia, ficar atento a tudo, né? Para que nós possamos fazer uma eleição tranquila. Agora, eu acho que não pode ficar aqui apenas achando que vai dar errado, vai dar certo. Né? Eu só digo uma coisa, só para me encerrar aqui, doutor Linhares, só para me encerrar. Eu dou aqui o meu testemunho, vou só dar o meu testemunho aqui, né? E eu faço a audiência quase que diariamente na Corregedoria, ouvindo colegas, fazendo correções virtuais, e até agora não apareceu um problema sequer. Né? Não acredito que vá aparecer no dia 12 de junho todos esses problemas. E mesmo que apareça um caso, mas eu acredito, mesmo que apareça um caso isolado, eu acredito que a nossa TI, terá condição, né, de resolver esse problema. Né? Então, eu sou pela aprovação, gente. Eu sou pela aprovação. Doutor Luiz, só me permita uma parte, doutor Luiz. Doutor Luiz, me permita uma parte bem rápido. Doutor Luiz, não confunda as suas audiências com a eleição do Ministério Público. Não confunda as suas audiências com a eleição do Ministério Público. Vossa Excelência não misture alhos com bugalhos. Não misture alhos. As suas audiências, o senhor pode remarcá-las. Começa por aí. As suas audiências, o senhor pode remarcá-las. A eleição do Ministério Público não se pode remarcar. Se der errado, não se pode remarcar. O senhor está fazendo alusão a uma coisa que não faz o menor sentido. A eleição é uma coisa... Eleição é uma coisa, a audiência é outra. Eu só quero mostrar que o Centro de Tecnologia de Informática da Procuradoria,
a meu ver, é seguro, embora eu não seja versado desse assunto. Eu não estou querendo misturar as coisas, não. Mas eu acho que nenhum de nós aqui é versado em tecnologia de informática, nenhum de nós aqui. Não é? Eu acho que também sua indagação, suas colocações foram bem a propósito da matéria, mas, volto a repetir, não confunda as suas audiências com a eleição do Ministério Público. Dizer que eu não confundi, apenas dei um exemplo para mostrar que a nossa TI é segura. Você deu um exemplo tentando remeter o caso para a eleição. É indevido o seu exemplo, doutor. O seu exemplo é indevido, é inapropriado. O seu exemplo é inapropriado, é indevido. Vamos submeter a votação. Mas muitas das vezes o senhor quer impor a sua vontade sobre os outros. O senhor, vamos aqui só a questão de ordem. Não, doutor, vamos descambar para outro assunto agora. Então, até parece que o senhor não é um democrata. O senhor falou, eu falei. O senhor começa dizendo respeitosamente. E agora o senhor me vem com essa de que eu quero impor minha vontade? Absolutamente. Eu tenho a minha opinião, não vou sair da minha opinião. O senhor fica com a sua, eu fico com a minha. Para mim, o senhor está errado, porque o senhor está exemplificando a audiência, tentando fazer de audiência uma eleição do Ministério Público. Peço desculpas. Só a questão de ordem, né? Vamos dar sequência aqui aos outros colegas que querem se manifestar. O doutor Fernando Ferro e o doutor também Linhares, né? Já pediu a palavra. Senhora Procuradora-Geral, senhores colegas, eu não sei mais o que está se discutindo. Esse assunto... O doutor Fernando deu a ideia maravilhosa de elastecer o prazo, até para um promotor sair da sua comarca e chegar na outra e votar, conseguir votar. Se ele chegar lá também tiver problema, aí fica difícil. A gente tem que prever tudo isso. Ou então botar um jatinho à disposição de cada promotor. Isso não existe. Então, o que se pode fazer é isso. E estamos dando a oportunidade a todos os promotores votar. Se não tiver, elastece-se o prazo da votação. Ideia maravilhosa. E acabou. Vamos votar nisso. O que é que nós estamos mais discutindo? Nós não podemos, a não ser que surja uma ideia miraculosa, um milagre de uma ideia aí, que eu não sei qual é, que a gente vai tentar numa outra sessão. Que ideia é essa? O que é que vai surgir? Nada. Concordo com Vossa Excelência, doutor Linhares. De 8 às 17, está ótimo. Exatamente. Eu gostei com a Carmelina. Rondônia foi 15 dias, Rondônia. 15 dias. O Piauí podia ser 2. Rondônia foram 15 dias, senhores. Quem sabe como foi Rondônia? 15 dias. De dia, primeiro que 15. O Piauí podia ser 2 dias apenas. Estava encerrada a história, não precisava para a comissão, porque eu acho que a comissão é na eleição, os casos homens durante o período eleitoral. E nós do colégio, que então, seria 2 dias. 2 dias era o suficiente. Rondônia foram 15. O Piauí seria 2. Para encerrar. Porque a doutora Carmelina trouxe que tem segurança e se realizava essa eleição. Só lembrando também, né, que a eleição na nossa lei orgânica ela é 30 dias antes da data do período, né, do término do mandato. Aí também, não sei, essa sugestão... Não, mas daria, porque por causa da questão da pandemia, alterou os requisitos, consequentemente alteraria esse período, 2 dias só, porque a Rondônia foram 15. Eu acho razoável, não é proporcional. Ao doutor Fernando. Obrigada, doutora Clotilde, pela contribuição. Doutor Fernando. Excelências, quando eu trouxe a minha preocupação, era exatamente isso, uma falta de energia, ou alguma dificuldade do colega acessar e votar. Não foi desconfiante de TI, não, que eu tenho a TI do Ministério Público como uma das melhores do Brasil. Com relação ao voto por telefone, era se era seguro. Não era você ligar para a comissão e dizer eu voto em fulano, ficando beltrano, não, porque você estava quebrando o sigilo do voto. Isso está fora da minha sugestão. Agora, essa sugestão da doutora Clotilde de votar 2 dias, excepcionalmente, nesse período de pandemia, com um horário elastecido, digamos, de 8 às 17 horas, e, obviamente, sob a supervisão da comissão eleitoral, dos candidatos que estarão em Teresina, e com a segurança da TI de que isso aí não seria violado, está resolvido o problema. Agora, nós não podemos simplesmente, excelência, diante de uma situação
extremamente conflitante para todos nós, que essa pandemia que nos restringiu a sair, ficarmos aqui debatendo essa situação e não chegarmos a um entendimento. Exatamente. Todos têm direito à sua opinião, são respeitados. Agora, as matérias polêmicas, Excelência, a gente vai submeter ao voto. Uma questão de ordem. Mas, veja bem, é o que o doutor Linhares colocou. Nós temos um edital para nós nos posicionarmos com respeito a esse edital. Isso é que nós vamos nos posicionar, essas questões. Exato. Essa ideia lançada à mão, eu sei da preocupação do doutor Fernando, mas, por exemplo, de que vamos enlastecer para 2 dias. E se 2 dias acontecer alguma situação que não prevista? Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos um edital pronto e devemos debruçar com relação a esse edital e as questões omissas, a comissão é soberana para que ela possa se debruçar e decidir. Nós não sabemos nem se amanhã, se a gente amanhece, se a gente acorda amanhã, então como é que a gente pode estar achando que vão ser 2 dias, 3 dias? Mas, doutora Raquel, eu acho que nós temos que racional. Doutora Raquel, o colegiado soberano aqui, para escolher o melhor edital. Se jogar tudo na mão da comissão e vamos admitir que 40 colegas aqui da região norte do estado não possam votar, qual é o encaminhamento que a comissão vai fazer? Então, eu não vou me responsabilizar por comissão, eu sendo uma procuradora fazendo parte de um colégio, a comissão vai decidir na hora as questões que estou falando, o senhor tem razão. Então, eu acho assim, a doutora Raquel questionou dizendo no início, vocês não perceberam, ela disse, o voto não é obrigatório, então ela colocou de início lá ela nem chegou a falar, mas eu ouvi. Então, assim, eu acho que nós estamos tentando dar solução ao caso. O questionamento de um edital que está aí, e que a doutora Carmelina trouxe com a responsabilidade que lhe é peculiar, porque ela tem bom senso, ela é procuradora que tem muito bom senso. Então, eu disse 2 dias, razoável, isso é razoável. Então, eu achava que devia voltar a votar. O doutor Fernando concordou, que não concorda disso, eu não concordo, todo mundo tem o direito de se manifestar. Eu achava, doutora Carmelina, que a senhora devia colocar em votação. Pronto, então... Podemos começar a votação primeiro sobre o edital, se aprova o edital, e aí depois a gente vai para essas questões de detalhe, como, por exemplo, o horário. Alô? Doutor Hugo pediu a palavra? Estou com a mão erguida faz tempo. Pronto, desculpa, porque eu não tinha visto, doutor, com a palavra. Doutora Carmelina, colegas, eu ouvi atentamente as palavras, ouvi atentamente a palavra de todos. Eu aguardo a minha vez para não tumultuar. Cada um fala no momento em que quem preside a sessão concede a palavra, porque assim fica mais produtiva a sessão. De forma que todos falarem ao mesmo tempo, tumultuem e não chegaremos a lugar nenhum. Ouvi atentamente a fala do nosso eminente corregedor, doutor Luiz Francisco, e quero apenas dizer, em um momento eu achei que isso vai dar errado, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que acompanha a evolução tecnológica, até estudo, gosto de aprender, sou curioso e tudo. Agora, eu acho o seguinte, está se trazendo um edital para se votar de uma eleição, eu não estou, repito, não, em nenhum momento, doutor Carmelina, eu disse que a PGJ é responsável de trazer uma coisa aqui, trazer a votação e a gente votar. De jeito nenhum. Confio na honorabilidade da Procuradoria da Justiça, confio na doutora Carmelina, a conheço de longas datas, conheço sua conduta. Agora, é diferente de que se traga um edital para nós votarmos. Tem colegas aqui que não conhecem como é que funciona, não sabem. Estão sabendo hoje que teve estados que fizeram eleição para procurador de forma virtual, mas tem alguns que nem sabem, né? Eu também sei que houve, mas não sei qual foi a plataforma usada, se é essa mesma plataforma nossa, né? De forma que é a segurança e o sigilo da eleição. Mas em nenhum momento eu discuto aqui honorabilidade. Para mim, todos são meus colegas, todos são honrados. E digo isso de coração, viu, doutora Carmen? De forma que eu me preocupo que nós, assodadamente,
discutirmos e aprovarmos hoje uma coisa que tem colegas que não conhecem o tipo de plataforma que vai ser usada, se tem segurança e o sigilo. Obrigado. Eu agradeço, doutor Hugo, e eu também sei e reconheço, né, a preocupação de Vossa Excelência. Para mim tá tranquilo aqui, e acredito que o colegiado é sábio e a gente vai encontrar uma solução, né? Com certeza a gente queria que essa eleição, né, como toda eleição institucional, fosse presencial, né? Até um momento sempre de convivência, né, de aproximação, mas, infelizmente, esse momento, né, a gente tem que buscar outros meios, né, e também corroboro aqui a questão da segurança, né, na preocupação de todos. Acredito que a gente vai chegar a um bom termo, né, acredito que o propósito é comum aqui do colegiado, com todas essas questões que trouxeram, e a gente vai construir aqui essa solução. Mais alguém pediu a palavra? Podemos submeter aqui a aprovação, se aprovamos o edital, e aí com essas sugestões na questão do horário, do dia. Doutora Carmelina, a minha sugestão, e vamos admitir como questão de ordem, para Vossa Excelência botar em votação, se caso assim entenda, que então ficaríamos nessa votação do dia 12, todavia, do horário de 8 às 17 horas. Sim. Ok. Eu também. Ok. Eu concordo. Ok. Vou submeter a votação, certo? Vou assinar pelo nome, que na ordem de antiguidade. Doutor Linhares. Aprovo aí a iniciativa do nobre colega Ferro Gomes. O doutor Fernando Gomes pediu que fosse elastecido até às 17, o doutor Assunção pediu que fosse de 9 e começasse às 8. Não? É bom que ele lembrar isso. Não foi assim, doutor? De 8 às 17 horas. De 8 às 17. O doutor Assunção foi que até que mencionou que começasse às 8. Pronto. 8 às 17. 8 às 17, ok. Dando sequência, doutora Terezinha Marques, como vota? De 8 às 17 horas. Doutor Alípio. Doutor Alípio saiu, tá certo. Doutor Alípio? Doutor Alípio? Ele está aqui, é o microfone que precisa ligar. Pronto. Doutor Alípio? É ligar o microfone. Doutor Alípio? Acompanha a sugestão do Fernando. Obrigada. Doutor Ivaneide? Eu voto com a questão de ordem aí do doutor Fernando. De 8 às 17 horas. Obrigada. Doutor Antônio Ivan? Eu voto pela aprovação do edital, observando na íntegra as ponderações do doutor Fernando Ferro Gomes. Doutora Marta Celina? Eu voto acompanhando o doutor Fernando. Obrigada. Doutora Leni? Doutora Carmelina, presidente, eu voto também pela aprovação do edital, mas com as ponderações feitas pelo doutor Fernando com relação ao horário, que é para das 8 às 17 horas da eleição. Obrigada, doutora. Doutor Zaí. Doutora Carmelina, só uma questão de ordem. Quem tratou do horário de 8 às 17 não foi o doutor Fernando, fui eu. Foi Vossa Excelência. Se estão votando, dizendo que estão votando em toto com o doutor Fernando, okay. Né? Eu, por exemplo, vou me colocar à disposição para dizer o que eu penso, na medida em que me derem a palavra para votar. Mas só para explicar esse detalhe, essa questão de ordem. Obrigado. Pronto, eu acredito que o doutor Assunção estava ausente quando o doutor Luiz Francisco falou que tinha sido ele a propor
né? Eu acho que ele não ouviu, porque... Não estou ausente em lugar nenhum aqui, eu estou o tempo todo presente. Mas estou o senhor presente não ouviu, então. Não, doutor desde o início da sessão. Isso aí já tinha sido a proposta de 8 a 17 é minha. A anterior seria de 9 às 15, que era do doutor Fernando. Não estou ausente em momento nenhum, doutora. Não, está tranquilo, doutor Assunção. Obrigada. Então, doutora Leni votou ok, não é isso, doutora Leni? Só confirmando. Passa agora a palavra ao doutor Osaías. Senhor presidente, colegas, eu voto pela aprovação do edital com a alteração do horário da votação sugerida pelo debate que foi travado aqui entre os colegas. Pronto. Obrigada. Doutor Fernando Ferro. Excelência, pela aprovação do edital com o horário estabelecido ou sugerido pelo doutor Assunção e aprovado pelos colegas, de 8 às 17 horas. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, doutor Assunção. Doutora Carmelina, senhores procuradores, procuradoras, vejam bem, me preocupa muito quando um colega que é do meu concurso, doutor Luiz Francisco, diz que eu tento aqui impor a minha opinião. Eu já fui, inclusive, punido pelo Ministério Público, entendo que a minha punição foi totalmente errada, não estou querendo discuti-la aqui, evidentemente, e aceitei a punição, ingressei com os recursos necessários e sempre fui um democrata. Então, me preocupa quando um colega, que é do meu concurso, diz que eu quero impor minha palavra. Mas é o seguinte, ele vai pedir a palavra para rebater. Eu quero dar o meu voto. O meu voto é o seguinte, eu aprovo o edital, mas com as seguintes alterações. Primeiro, que o horário seja de 8 às 17, e entendo que a doutora Clotilde levantou uma questão muito interessante, e que se faça a eleição em 2 dias para evitar devidamente os problemas. Eu aprovo, portanto, parcialmente apenas o edital. Parcialmente. Obrigada, doutor Assunção. Eu tenho que retificar bem aqui, porque eu não comecei a votar. Algum problema eu votar agora? Não, doutor, não tem problema não. Pode votar. Vai votar. Voto pela aprovação com as propostas de emenda do horário de 8 às 17 dos colegas. É como voto. Dando sequência aqui, doutora Terezinha Borges. Eu voto pela aprovação com as considerações do horário, de 8 às 17, e a proposta apresentada pela doutora Clotilde. Passa a palavra agora. Obrigada, doutora Terezinha. Doutora Raquel Normando. Doutora, voto pelo edital, nos termos que está posto, apenas com essa observação, esse acréscimo do horário, trazido pelo doutor Assunção, de 8 às 17 horas. É como voto, senhora presidente. Obrigada. Obrigada. Doutor Luiz Francisco. Eu também aprovo aí também o edital da forma original, aí apenas com o acréscimo aí do horário de 8 a 17, que isso aí foi construído, essa proposição foi construída pelo doutor Assunção e o doutor Fernando. Né? Só isso, só quero fazer só essa observação. Né? No todo, o edital deve manter intacto. Obrigada, doutor Luiz Francisco. Doutora Zélia Saraiva. Eu voto. Doutora Zélia, o microfone. Eu voto pela aprovação do edital, né, e com a proposta de emenda do horário de 8 às 17, proposta aí, e discutida aí no colégio, proposta pelo doutor Assunção e discutida no colégio. Obrigada. A palavra, doutora Clotildes. Doutora Carmelinda, eu voto realmente pelo edital, sendo... Por que eu pedi 2 dias? Por quê? Porque como no edital eu acredito piamente na segurança do sistema, mas não veio modulado, ou seja, nós sabemos que para assegurar
a legitimidade das escolhas dos membros do Ministério Público numa eleição dessa forma, sistema eletrônico, o eleitor teria que verificar seu voto depositado corretamente, recebendo praticamente o código que comprova sua participação. Nós sabemos que a senhora tem uma matrícula, e a matrícula vai ser o nosso código. Se todos os votos depositados sejam exibidos publicamente mediante relatório em forma criptografada, preservando o sigilo da escolha. Qualquer eleitor possa realizar a auditoria básica da eleição por meio de análise de relatório, e seja possível realizar uma auditoria avançada de dados, ou seja, isso com conhecimento informático da pessoa que possa conhecer. Então, quando eu disse 2 dias, era exatamente preocupada nesse conteúdo individual. E quando a gente deposita o eleitor, mesmo que o eleitor queira revelar, seja impossível aplicar a questão do pedido. Então, assegurar a legitimidade do pleito, com 2 dias, porque Rondônia, Minas Gerais, Rondônia foram 15 dias. A senhora pode pegar os estados que a senhora pesquisou, e foi um dia. Por causa desse problema de internet, por causa desse problema, né, da segurança de dados. Então, eu voto, acho que a senhora é mulher de bom senso, mulher correta, trouxe isso aqui com muita responsabilidade, e eu voto apenas discordando nos 2 dias, porque me preocupei com esses aspectos. Mas concordo com a e com o horário trazido pelo doutor. Obrigada, doutora Godiz. Com a palavra agora, doutor Hugo. Doutora Carmelina, senhores procuradores, eu serei voto vencido na sessão. Votarei contra a aprovação do edital, porque desde o primeiro momento eu estou sugerindo que a sessão seja suspensa com relação a esse tema e que se dê a oportunidade de uma discussão mais ampla, onde o colega, o procurador, o membro desse colégio tem a oportunidade de verificar tudo sobre o pleito virtual, sobre a segurança, sobre o sigilo do voto. Não acho que nós devemos assodadamente chegar aqui e votar um edital, chegou aqui, colocou aqui e nós aprovarmos, não. Eu teria a oportunidade de consultar o Conselho Deliberativo da CONAMP, na qualidade de presidente da associação, verificar como é que foi feito esses pleitos nesses outros estados, como foi o sistema de segurança, se garantiu-se o sigilo do voto, e aí sim, aí nós votaríamos. De forma que serei voto vencido, mas votarei contra... Doutora Carmelina. Doutora Procuradora-Geral, peço a palavra, questão de ordem. Acho que doutor Alípio que está pedindo. Pronto, aí depois passa para o doutor Assunção. Doutor Alípio. Eu queria refazer meu voto para acompanhar a posição do doutor Hugo, porque eu acho que, no momento, é a mais pertinente. Tá. Doutora Carmelina, estou com a palavra? Doutor Alípio, já registrei aqui o voto de Vossa Excelência. Agora, com a palavra, doutor Assunção. Muito obrigado, doutora. Eu quero fazer a mesma coisa. Em primeiro lugar, elogiar a posição do colega Hugo. Eu que fiquei do lado dele, eu acho que não é coerente da minha parte. Nem esperava o voto dele nesse sentido. E ele não vai ficar só. Pelo menos vai ficar comigo e com o doutor Alípio. Eu acho que é muito assodada essa votação decidida agora pela aprovação do edital. E como ainda não terminou, Vossa Excelência não proclamou, esse é que é o detalhe da minha questão de ordem, Vossa Excelência não proclamou o resultado, eu posso mudar o meu voto. Eu mudo, neste momento, o meu voto para ficar do lado do doutor Alípio e do doutor Hugo, cujo acerto com relação à nossa situação, a situação de uma eleição dessa natureza. Vossa Excelência, doutora Carmelina, disse que sabe de outros ministérios públicos, né, que fizeram uma votação, que não houve problema, mas alguém aí falou que não houve problema. Eu não sei. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência é uma privilegiada, é procuradora-geral, tem assento no Colégio Geral de Procuradores, Vossa Excelência com certeza sabe muito mais coisas do que eu, mas eu não sei como é que foram realizadas essas eleições por aí afora. Portanto, inteiramente pertinentes as colocações do doutor Hugo, acompanhadas, felizmente, pelo doutor Alípio, e agora também acompanhadas por mim. Doutora Carmelina. Voto, portanto, contra o edital, voto contra a aprovação do edital, porque não foi proclamado ainda o resultado.
Obrigado. Doutora Carmelina, eu também gostaria de refluir do meu voto e acompanhar o doutor Hugo pelas considerações expostas. Pronto, já registrado aqui, doutor Assunção e doutora Terezinha. Vou proclamar aqui o resultado, né? Doutora Carmelina? Sim, doutor Osaías. Eu só gostaria que houvesse, por parte dos colegas, respeito ao voto dos outros. Eu não qualifiquei o voto de ninguém aqui. Dizer que um colega votou assodadamente não é uma boa palavra. Não é conveniente se dizer isso. Portanto, se o colega pode votar achando que precisa, ele pessoalmente, precisa de mais informações para votar, aí é outra coisa. Mas dizer que os outros colegas votaram assodadamente, qualificando o voto do colega dessa maneira, eu sou extremamente contra esse tipo de tratamento. Pronto, doutor Osaías, me permite. É muito rápido, doutora Carmelina, muito rápido. Eu não quero nem me defender, porque eu não utilizei a palavra assodadamente, mas acho que o doutor Hugo foi muito fiel à situação, quando ele falou assodadamente. Doutor Hugo, em momento nenhum, doutor Osaías, tentou desqualificar o voto de ninguém. Você dizer que um voto é assodado não é desqualificar o voto propriamente. É uma posição que você tem, você imaginar que o colega, né, não analisou todas as situações. Não significa dizer que é uma tentativa de desqualificar o voto. Acho que o doutor Hugo não pode pagar por isso. Ele apenas analisou, se preocupou com a situação e utilizou o termo assodadamente. Ele vai ter, inclusive, a oportunidade de falar, se eu fizer agora, se Vossa Excelência fez referência a ele. Então, acho que o doutor Hugo não tentou desclassificar nenhum voto. Assim como eu também não tentei desclassificar aqui o voto de ninguém, nem de Vossa Excelência, doutor Osaías, com quem eu sempre me dei muito bem, apesar das nossas algumas divergências em termos de direito e tal, mas sempre me dei bem com Vossa Excelência. O senhor me entende melhor do que muita gente por aí, e sabe que eu não tenho a intenção nenhuma de desqualificar, de maltratar, talvez seja esse o melhor termo, de maltratar o voto de ninguém, absolutamente. Mas quando a gente tem uma posição divergente, doutor Osaías, às vezes a gente utiliza termos que o outro não gosta. Não é que sejam termos que maltratem propriamente, não é que sejam termos que tentem desqualificar, essa é a palavra exata. Não é que sejam termos que tentem desqualificar o voto, mas é que a gente tem uma posição tão diferente que a gente tem que utilizar alguns termos mais claros, mais diretos, e acho que essa foi a intenção do doutor Hugo, ele vai explicar agora, com certeza, e eu quero dizer isso, aqui todos, da minha parte, eu respeito todos os votos inteiramente contrários a mim, eu respeito todos, mas eu tenho a minha posição. Eu só não usei a palavra assodadamente, mas acho que o doutor Hugo utilizou a palavra assodadamente de uma forma correta. Muito obrigado pela atenção, doutor Osaías, obrigado pela atenção de todos, obrigado pela atenção da senhora Procuradora-Geral. Pronto, agora posso proclamar o resultado agora? Pode, doutora, pode. Deve. Então, por 13 votos, ou seja, por maioria, foi aprovado o edital, ora apresentado, com alteração relativa ao horário de 8, antes era de 9 às 15, e agora aprovado pela maioria de 8 às 17 horas. Então, declaro, né, aprovado o presente edital. Dos termos também do nosso regimento interno, é necessário que o colegiado forme a comissão eleitoral, que será composta pelos 3 membros mais antigos deste colegiado, que são o doutor Antônio de Pádua Linhares, doutora Terezinha de Jesus Marques e doutor Alípio de Santana Ribeiro. Trago dos nobres membros, né, se aceitam. Doutora Carmelina, se eles não concorrerem, né? Sim, também. Pronto, perfeito. Eu vou ler o artigo, que é o artigo 72 do Regimento Interno. O processo eleitoral para a formação da lista tríplice, desde a inscrição dos candidatos
até a apuração do sufrágio de proclamação do resultado, a votação será conduzida por uma comissão de 3 membros mais antigos do colegiado, excluídos que estiverem concorrendo à eleição e presidida pelo membro mais antigo no cargo. Então, indago, né, dos membros, doutor Antônio de Pádua Linhares, doutora Terezinha de Jesus Marques, doutor Alípio Santana Ribeiro. Passo a palavra para se manifestar. Senhora Procuradora, estou apto para assumir as funções. Tudo ok. Pronto. Obrigada, doutor Linhares. Com a palavra, a doutora Terezinha Marques. Eu também não serei candidata, então tudo bem, eu fico na comissão. Com a palavra, doutor Alípio Santana. Doutora Carmelina, senhores procuradores, eu também não serei candidato e proponho a minha desistência, porque, na verdade, vocês viram, os senhores ouviram o meu voto divergente, não divergi por ser divergente, acompanhou, porque realmente eu sou leigo em internet e não me acho habilitado nem para votar no momento, imagine para participar da discussão. Por isso eu proponho a minha desistência e a senhora deve convocar outro. Mais velho, é o seguinte. Em seguida... É sensatez, doutora Lívia é muito sensato. Então, eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência e chamo agora a doutora Ivaneide, né, na sequência da lista de antiguidade. Doutora Ivaneide Assunção, para se manifestar. Eu também, doutora Carmelina, eu quero assim, parabenizar, né, essa discussão, e foi uma coisa muito democrática, e essa nomeação também da comissão, né, está na nossa lei e tudo, mas eu queria também declinar, desistir também dessa indicação por problemas pessoais. Pronto. Tudo bem, doutora Ivaneide. Então, eu chamo o seguinte na ordem, que é o doutor Antônio Ivan Silva, com a palavra. Boa tarde, mais uma vez, a doutora Carmelina, os colegas. Doutora, há anos, uns 3 ou 4 anos, que eu me imbuí de um propósito de não participar de nenhuma comissão. Eu peço a compreensão da doutora Carmelina e dos colegas do colégio, que eu também declino. Eu não quero participar de nenhuma comissão. Normalmente é eleitoral. E dizendo, desde já que também não serei candidato, não é por isso. É problemas pessoais e outros que não me aflora estar no dia agora. Tudo bem, doutor Antônio. Chamo agora a doutora Marta Celina, de Oliveira Nunes. A doutora Marta não vai poder, porque vai lhe substituir. É isso aí, eu também já ia falar. Pronto. Doutora Leni, né? Como doutora Catarina não... Também não vou poder participar também, doutora. Eu declino também. Né? Doutor Osaías Marques. Eu quero até aqui parabenizar meu colega Alípio. Eu considero o Alípio um dos colegas íntegros desse Ministério Público. Eu estava aguardando o posicionamento dele, ele foi muito sincero com ele mesmo. Parabéns, meu colega, você sempre teve o meu crédito, a minha confiança. Doutor, eu votei pela aprovação do edital e não terei problema nenhum em compor essa comissão e resolver todos os incidentes que aparecerem, até porque também eu entendo um pouco de internet, de TI também, tecnologia de informática. Eu sou formado nessa matéria aí, no curso do Senai, no Senac, eu não terei dificuldade de participar dessa comissão. Seja bem-vindo, doutor Osaías. Então, eu agradeço e declaro, né, formada e aprovada a comissão por este colegiado, composta pelo doutor Antônio de Pádua Ferreira Linhares, como membro mais antigo, que irá presidi-la, e os demais membros, doutora Terezinha de Jesus Marques e doutor Osaías Matos de Oliveira. Pronto.
Então, agradecer ao colegiado. Doutora Carmelina. Sim. Doutora Zélia, é? Não, doutora Terezinha Borges. Pronto, doutora Terezinha Borges. Doutora Carmelina, antes da senhora encerrar a sessão, eu gostaria de apresentar uma proposta de voto de pesar pelo falecimento do senhor Walter, irmão da nossa amiga, doutora Clotilde Costa. Doutora Carmelina ia fazer essa proposição, mas peço vênia a doutora Terezinha Borges para também assinar, até porque o Walter é uma pessoa bastante conhecida, do meio futebolístico, participava também de um futebolzinho juntamente com o doutor José Fernandes, filho da doutora Clotilde, num campo que a gente frequenta. Era muito conhecido, muito dado, muito alegre, muito extrovertido, e realmente essa partida dele antes da hora nos deixou muito triste e lamentamos que esse vírus mortal esteja nos cercando de uma maneira tão drástica. Então, eu peço, venha a doutora Terezinha Borges para também subscrever essa proposta. Eu também quero subscrever a doutora Terezinha. Vocês estão falando, Walter, um jogador de futebol, é isso? Doutora Clotilde. A doutora Clotilde. Eu também quero me filiar. Policial civil, era. Policial civil. Meus pêsames, Clotilde. Eu não sabia, mas o que eu vi a notícia aqui foi... Eu acho que o colegiado, não é? O jogador. Poderia, então, todo o colegiado. De acordo com o voto de Eu gostaria de propor também ao colegiado um voto de pesar em virtude do falecimento do senhor Jacinto Moreira Salles, que é o pai do nosso colega, né, promotor de justiça, João Paulo Santiago. Eu gostaria de subscrever com Vossa Excelência. De acordo também, doutor João Paulo, assessor da Corregedoria, inclusive já falei com ele, eu gostaria de subscrever esse voto aí com a doutora Carmelina. Pronto, então aprovado a unanimidade por este colegiado os votos de pesar em relação ao senhor Walter e ao senhor Jacinto, nos termos, né, do aprovado aqui e apresentado nesta sessão. Então, vencida a pauta e não temos mais nada, né, a deliberar. Então, vamos, né, dar como encerrada a presente sessão colegiada. Agradecer a participação de todos, dizer que cada vez mais o colegiado evolui no debate, na construção de ideias que, às vezes, são diferentes, e é essa a riqueza, né, a beleza do colegiado. A diferença, opiniões vastas, né? E muitas vezes, né, em outros aspectos, uma complementa a outra, traz ideias novas. Esta é a beleza do colegiado e a beleza do processo também de evolução nossa, né, como seres humanos, né? Então, agradecer aqui a participação, a presença, e encerrar a sessão desejando um feliz e abençoado final de semana, com muita saúde e paz a todos nós. Final de semana bom, um bom final de semana a todos. Final de semana com muita paz, saúde, certo, para todos nós, para todos. Então, declaro encerrada a presente sessão.